Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Em tempos de crise, nós devemos ter à mão, diariamente, os nossos custos de produção. Evidente que o custo de produção eu devo ter em qualquer época, mas numa época como agora, eu tenho que ter na mão, diariamente, meus custos de produção. O custo de produção, por exemplo, aí, de um leitão a nascer, quanto custa um leitão meu na hora que nasce? Até para mim saber, na hora que morre um leitão, quanto que eu perdi de um leitão que morreu na hora que nasceu, ou que nasceu morto. Quanto ele custa um leitão a nascer? Quanto custa um leitão na desmama? Morreu na maternidade, ó, um leitão custa tanto na desmama. Quanto custa um leitão na saída de creche? E quanto custa um cevado? Cevado é o animal pronto para o abate que nós temos, né? Então eu diria que, independente do tamanho da minha granja, eu posso ter 5 matrizes na criação minha, eu posso ter 10 matrizes, posso ter 500 matrizes, eu tenho que ter diariamente o meu custo de produção em cada fase dessa daí. Em tempos de crise, eu tenho que ter isso rigorosamente em dia. Qual o procedimento para que eu tenha esse custo de produção à mão a todo momento? Nós vemos nessa planilha aqui, nós temos 2 campos que são janelinhas que estão em vermelho, aí, ó, tá grifado em vermelho. Uma é o número de matriz, total de matriz da minha criação. Eu tenho 100 matrizes, eu ponho lá, 100 matrizes. Eu tenho 5 matrizes, eu ponho lá nessa telinha, 5 matrizes. E na tela mais embaixo aí, que está aparecendo, o preço das matérias-primas. Quais são os preços das matérias-primas? É o preço do milho, preço do farelo de soja, preço do farelo de trigo, do açúcar, sal, óleo, os produtos que eu uso nas fórmulas de ração, tá aí. Eu coloco os preços nessa tela em vermelho. Então, só em 2 lugares que eu preciso alterar. O número de matriz e os preços das matérias-primas. Só isso. Eu alterei esses 2 preços, eu tenho logo em seguida aí, ó, consumo de matéria-prima, de acordo com o tamanho da granja que eu pus lá, da minha criação, 5 matrizes, 10 matrizes, 20 matrizes, de acordo com o tamanho da minha criação, aparece nessa tela aí, consumo de matéria-prima por mês. Quanto que eu vou gastar de milho, de farelo de soja, de farelo de trigo, de núcleo, tá aí, ó. Quanto que eu vou gastar por mês de cada uma. É uma ideia, porque eu preciso saber quanto que eu vou gastar para saber o que eu preciso comprar de matéria-prima por mês. Aí, logo em seguida, vem as fórmulas das rações. Tá aí, as fórmulas das rações, embaixo, ó, grifado aí, ó, os preços por quilo de cada ração. Quanto custa o quilo de cada ração? Da ração pré-inicial, inicial 1, inicial 2, tá aí. Os quilos de cada uma, quanto custa, tá? Baseado nessas fórmulas acima, baseado nos preços das matérias-primas que eu pus lá na primeira tela, ok? Então tem as fórmulas de ração. Logo a seguir as fórmulas, tá aí embaixo. Fases de uso e fase de uso e consumo de cada uma das rações da minha granja. Agora vamos ao principal. Tá aí. Custo de produção. Tá aí na telinha. Custo de produção de um leitão ao nascer. Custo de produção de leitão na desmama. Custo de produção do leitão na saída de creche. Custo do meu cevado pronto para o abate, animal de 90 a 95 quilos. Então é importante que eu tenha esses custos à mão. O que está aí? Os custos das matérias-primas, os custos da ração, que eu coloquei lá no início, naquela telinha vermelha, eu pus os preços das matérias-primas. Então tá aí o custo de ração e as outras despesas. As outras despesas, o que são?
mão de obra, medicamento, vacina, manutenção, tudo que eu gasto de outras despesas dentro da granja, tá aí, ó. Quanto é que tá meu custo de produção dentro da minha granja, ok? Então, isso eu tenho à mão diariamente o custo de produção da minha granja. Aí logo em seguida, consumo de matéria-prima, tá aí nessa tela. Quanto que eu vou gastar, por exemplo, nós já vimos lá em cima o consumo de milho, de soja, de farelo de trigo e dos núcleos também. Mas aqui é um resumo do consumo das matérias-primas por mês, tá? De acordo com o número de matriz, quanto que eu vou gastar aí, ó, do núcleo para inicial, do MS Desmame, que é um produto para evitar as diarreias na maternidade, as diarreias na creche, as refugagens na desmama, as mortalidades por doença do edema, tá? As mortalidades e morte na maternidade, refugagem na maternidade, MS Desmame, Maxilac, que é um leite em pó, que vai nas fórmulas pré-iniciais e iniciais, e o núcleo único, que entra em todas as fórmulas. Quanto que eu gasto por quilo, tá aí, ó, de acordo com o número de matriz que eu coloquei lá em cima, quanto que eu gasto por quilo das matérias-primas da Maxi e quanto que eu gasto em real, em quilo em real, ok? E para fechar esse controle, tá aí, o controle por matriz alojada. Se eu tenho uma matriz, quanto que eu gasto dos produtos da Maxi, tá? Em quilo em real por mês, por fêmea alojada. Isso é para você comparar o programa nutricional que você usa, né? Que você vê que aí, por matriz alojada, você vai gastar aí 22 quilos de suplemento da Maxi, suplemento para inicial, os iniciais, para fazer a ração inicial, tal, para fazer todas as rações, R$22 em real, por volta de R$200 de produto da Maxi por mês, por matriz alojada. Então, se eu tiver 10 matrizes, eu sei quanto que eu vou gastar de produto da Maxi. Isso é para você comparar com o programa nutricional que você usa na sua granja, que seguramente é muito mais caro que isso. Este foi o vídeo de hoje.